Glória a Deus. As crianças estão ainda saindo ali. Irmãos, como é bom nós estarmos aqui, para cultuar a Deus, louvar o nome do Senhor, exaltar o nome do nosso Deus. Eu convido você a abrir a palavra de Deus no livro do profeta Isaías. Melhorou aqui. Livro do profeta Isaías, capítulo 6. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 6. À medida que você for encontrando o texto, se coloque de pé no seu lugar. Isaías, capítulo de número 6, a partir do versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão a brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e dize a este povo: ouvi, ouvi, não entendais, vede, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venham ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Então disse eu: até quando? O Senhor ele respondeu: até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes as casas, fiquem sem moradores, e a terra seja de todo assolada. E o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Mas se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída, como terebinto e como carvalho, dos quais, depois de derribados, ainda ficam tocos. Assim, a santa semente é o seu toco. Vamos orar? Senhor Deus, amado Pai, nós lemos a Tua santa palavra. Te pedimos, ó Deus, nesse momento, a iluminação do Teu Espírito Santo, para compreendermos, ó Deus, a verdade do Senhor. Ó Pai amado, fala conosco, tem misericórdia de nós, e que nós, como igreja, como ovelhas do Senhor, possamos ouvir, ó Deus, a voz do nosso Supremo Pastor Jesus Cristo. É o que nós te pedimos, tem misericórdia de nós, ó Deus, e fala conosco, em nome de Jesus. Amém. A igreja pode se assentar. Se você perguntar o que é Deus, ou quem é Deus, não há classe alguma para encaixá-lo, não há categoria alguma. Ele é absolutamente único, o que o torna quase impossível de criar definições acerca dele, de Deus, porque ele é único. Muitos querem definir Deus, dizer quem Deus é. No entanto, Deus ele é o definidor.
Ele é o Criador. Nós não podemos defini-lo. Ele é quem nos define. Ele é o Criador. O pastor chamado John Piper, falando sobre esse assunto, em seu livro Conhecendo a Deus, ele afirma que na tentativa de muitos definir Deus, acabam colocando as suas imperfeições em Deus, tentando de algum modo defini-lo. Eu sou assim, então Deus é desse jeito. Eu penso dessa forma, então Deus pensa também assim. E muitas das vezes nós tentamos defini-lo a partir dos nossos pensamentos, a partir da nossa cultura, a partir da nossa criação, a partir do nosso convívio. E essa definição que possamos fazer sobre Deus, ela é uma definição equivocada, porque Deus jamais será definido pelas percepções humanas, Ele jamais será definido pelas nossas características, e mais, Ele jamais será definido por um pecador caído, longe do Senhor. No entanto, nós podemos entender quem é Deus através da sua revelação. Podemos compreender e entender quem é Deus, não através de nós mesmos, mas através da sua revelação, através da sua palavra. Nós conhecemos, portanto, a Deus por meio da sua palavra, da sua revelação. E mais, nós só podemos conhecê-lo porque Ele se permite ser conhecido por nós através da sua própria revelação. É por esta razão, então, que podemos definir Deus ou dizer quem Deus é, primeiramente pela revelação de quem Ele é, de como Ele se revela, de como Ele diz ao seu próprio respeito. Nós não podemos dizer a partir de nós quem Ele é, mas nós podemos dizer quem Ele é a partir da sua palavra. Como Ele diz quem é, como Ele se revela. O texto, portanto, que nós acabamos de ler, está tratando justamente da revelação divina, da revelação de Deus, quem Ele é. Esse texto é um texto bastante conhecido porque trata do chamado do profeta Isaías. E tem muitos missiólogos até mesmo que utilizam esse texto para pregar sobre missões, para tratar sobre missões, tendo em vista o versículo bastante conhecido aqui no verso 8, que diz: a quem enviarei, a quem ir por nós, e aí Isaías diz, disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. E então muitos acabam pensando que o texto está tratando especificamente do chamado do profeta, da condição do profeta, da disposição do profeta de ser enviado por Deus para fazer missões de pregar o Evangelho. Mas não é isso. O texto sim trata um pouco sobre o chamado de Isaías. O texto trata sim em uma parte da disposição de Isaías em submeter-se à vontade de Deus e cumprir a missão de Deus de pregar a palavra e fazer missões. No entanto, o texto está tratando especificamente de quem Deus é. Mais do que o profeta Isaías, mais do que a missão de Isaías, no palco dessa história, Deus está apresentando os seus atributos. No palco desse chamado, Deus está apresentando quem de fato Ele é, as suas características, as suas marcas. É por esta razão, irmãos, que nós olhamos para esse texto, do verso 1 até o verso 17, escrito pelo profeta Isaías, tratando aqui do seu chamado. Ele está aqui apresentando não simplesmente ele, não simplesmente a sua missão, sobretudo apresentando quem é Deus. Até porque todos os textos, não apenas o verso 8 que trata de Isaías, mas também o verso 8 que trata de Isaías e todos os outros versos, estão apresentando algo sobre Deus. É por esta razão, meus irmãos, que eu gostaria de tratar nessa noite sobre o verdadeiro Deus revelado em sua palavra, quem Ele é. Quem é Deus? Como conhecê-lo? Como se aproximar? Como entendê-lo?
O texto, portanto, está tratando desse conhecimento proveniente da revelação divina, conhecimento sublime do verdadeiro Deus. A gente olha para esse texto e a gente percebe isso. E a primeira verdade acerca do verdadeiro Deus é que Ele é soberano. Deus é soberano. No verso 1 diz, vamos ler juntos: no ano da morte do rei Uzias, a igreja, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. No ano da morte do rei Uzias, e aqui o profeta Isaías está colocando um dado histórico. O rei Uzias, irmãos, foi um rei de Israel bastante querido, foi um rei de Israel amado, teve seus erros, mas teve os seus consertos, a sua restauração e o seu amor. Ele era amável pelo povo, amado do povo, até porque esse líder de Israel, esse líder nessa teocracia, ele tinha também certos acordos políticos com outros reinos, com outras nações, protegendo assim Israel de invasões militares, de perigo, de situações difíceis. E então, irmãos, esse rei era querido. No entanto, esse rei é morto. Isaías diz, no ano da morte do rei Uzias, ou seja, em um ano de luto, em um ano de incertezas, em um ano de acordos que poderiam ser desfeitos, em um ano em que esse rei que estava ali liderando foi tirado do trono por causa de sua morte, ou seja, ele morreu, ele não está mais no trono. Em um ano em que havia incertezas políticas, militares, porque os acordos poderiam ser desfeitos e as nações vizinhas poderiam invadir Israel, tendo em vista que Israel nesse tempo não vivia mais o seu poder, não tinha mais um poder grande, um poder econômico bom, era uma nação vulnerável nesse tempo. No entanto, esse rei que cuidava ainda assim do povo, que tentava ali proteger o povo, não estava mais no trono. Era um momento de incerteza, de luto, de destruição, um momento em que o povo poderia ser talvez atacado, estava vulnerável. No entanto, no ano da morte do rei Uzias, quando o rei de Israel não estava mais no trono de Israel, o texto diz, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Ou seja, o rei de Israel não estava mais no trono. No entanto, o rei dos reis, o rei verdadeiro de Israel, o rei do seu povo, o rei da igreja, ele continua assentado em um alto e sublime trono, reinando poderosamente. O texto, portanto, está apresentando esse reinado soberano de Deus. Ele é soberano. Embora o reino da terra esteja aberto, vazio, a cadeira esteja desocupada, o nosso rei, o nosso supremo rei, o nosso Senhor, ele continua reinando em um alto e sublime trono. Essas palavras, portanto, expressam a soberania de Deus. Ele é o rei dos reis, ele é o Senhor dos senhores, ele controla todas as coisas, ele governa tudo e todos. Nada passa desapercebido diante do seu olhar, diante do seu cuidado, diante do seu governo, diante do seu decreto. Tudo está debaixo do trono de Deus, do controle de Deus, da direção de Deus, do governo de Deus. Ele está assentado no alto e sublime trono, ou seja, ele é soberano. Vi o Senhor, inclusive essa palavra aqui no hebraico, Senhor, é a palavra Adonai, aquele que domina sobre todas as coisas em majestade e poder reais. Essa é a definição do termo hebraico para Adonai, para a palavra Senhor, isto é, aquele que domina sobre todas as coisas em majestade e poder reais. O profeta, portanto, vê esse rei majestoso de poder real, que está conduzindo e controlando e governando todas as coisas. O Salmo 95, verso 3 diz, porque o Senhor é o Deus supremo, o grande rei acima de todos os deuses. Meus irmãos, uma coisa é certa, o Deus que nós servimos é um Deus soberano, o Deus que nós cultuamos é um Deus soberano, o Deus que nós nos alegramos, nos reunimos para cantar louvores em alegria, em singeleza de coração, é um Deus soberano, um Deus
Deus que governa, que controla, que sustenta a história, um Deus que é alfa, é ômega, princípio e fim, é um Deus, irmãos, que é de fato Senhor, é um Deus que nós servimos. Nós não cremos no dualismo, que diz que Deus está militando contra o mal com poderes iguais. Não. Nós não cremos no deísmo, que diz que o Deus soberano não é mais soberano na história, que Ele criou e soltou, e não tem mais controle sobre a sua criação. Nós não somos adeptos ao deísmo. Pelo contrário, nós somos adeptos à palavra, à Escritura Sagrada, que afirma que Ele é Criador sim, mas que Ele continua reinando na história, que Ele continua governando a história, que Ele é Senhor da história. Meu querido irmão, a despeito das nossas adversidades, lutas, dificuldades, quando nós passamos por problemas, por incertezas, talvez não no ano da morte do rei Uzias, mas em um momento difícil na nossa vida, quando nós passamos por momentos assim, incertos, nós podemos confiar no nosso Deus, porque Ele não é incerto, Ele é certo e está conduzindo a nossa vida, a nossa história. O Deus soberano não perdeu o controle da minha vida, da sua vida, da nossa família. Pelo contrário, Ele tem o controle de tudo. Ele tem o controle da nossa casa, do nosso trabalho, da nossa renda, dos nossos filhos, da nossa ida e vinda. Ele tem o controle de todas as coisas. Nós estamos debaixo dos seus cuidados. E mesmo quando os momentos difíceis chegarem, como esse, no ano da morte de um rei, mesmo quando os momentos de luto chegarem, mesmo quando os momentos difíceis chegarem, nós precisamos nos lembrar sempre que o Deus que é soberano, Ele continua controlando a nossa vida, governando a nossa história e cuidando de nós. Segunda verdade, meus irmãos, o Deus que é soberano, Ele é também santo, porque o texto diz no verso 2, vamos ler juntos em uma só voz? Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. A igreja. Toda a igreja, o verso 3. Eles clamavam dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. O texto diz, irmãos, que esses serafins estavam por cima dele. Veja a visão do profeta. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os seus pés, e com 2 eles voavam. Com 2 cobriu o rosto. Santidade de Deus é tão deslumbrante que eles não podiam olhar para o eterno. Com 2 cobria os seus pés, uma referência a partes particulares que não deveriam ficar expostas na presença de Deus. Com 2 voavam, os serafins voavam ao redor para realizar múltiplas tarefas diante do eterno. Eles estavam então ao serviço do Deus eterno. O propósito da descrição é destacar, portanto, a santidade de Deus. Há um autor chamado D.A. Carson, escrevendo sobre esse texto em seu comentário bíblico da Vida Nova, ele afirma que nesse verso 2 e 3, o propósito do profeta Isaías é tratar e apresentar a santidade de Deus. O que significa, portanto, santidade? A santidade de Deus. Eles estavam ali, dizendo, clamando, cantando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, ou seja, é o Deus santíssimo, extremamente santo, completamente santo. A expressão, irmãos, aqui no hebraico, 3 vezes, Santo, 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 é para expressar essa ênfase na santidade de Deus. Agora, não simplesmente por causa de sua pureza. Ele não é santo, não simplesmente por causa de sua pureza, porque os serafins também não têm pecado. Ele é santo, especificamente por causa da etimologia da palavra,
que significa separado. Ele é totalmente separado da criação, isto é, incomparável. Nada se compara a Deus, porque ele é separado de toda a criação. Em outras palavras, irmãos, ele é incomparável. Há um autor chamado John Piper, comentando esse texto, ele diz que a expressão santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, é uma expressão que trata de um Deus que é incomparável, de um Deus que é separado da criação. Nada na criação se compara, portanto, a Deus, nem mesmo os anjos, os serafins. Ele é incomparável. Ele é incomparável em seu amor, ele é incomparável em sua justiça, ele é incomparável em sua retidão, ele é incomparável em suas promessas, ele é incomparável em sua presença, ele é incomparável em sua palavra, ele é incomparável em seus milagres, ele é incomparável em todos os seus atributos. A sua misericórdia é incomparável, o seu amor é incomparável, o seu perdão é incomparável, a sua compaixão é incomparável, a sua justiça é incomparável, o seu juízo é incomparável, a sua ira também é incomparável. Ele é extremamente incomparável, separado, santo. E eles estavam aqui entoando um cântico, os serafins. Como foi entoado esse cântico? Com zelo e fervor, diz o texto, eles clamavam, não é verdade? Eles clamavam. Então, irmãos, o cântico do céu é um cântico com fervor. Quando nós estivermos diante do Deus que é santo, em congregação solene, adorando a Deus, nós devemos cantar com fervor, com zelo e fervor na alma. Eles cantavam também com unanimidade, clamavam uns aos outros, diz o texto. Então eram todos cantando, todos respondendo à canção. Eles cantavam também alternadamente, em concordância, um com os outros, com total e sublime harmonia. Era um coro celestial. Qual era o cântico? É o mesmo cântico descrito em Apocalipse, capítulo 4, versículo 8, que diz: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Observe, irmãos, que o louvor a Deus era e será por toda a eternidade. Eles cantavam santo no passado, nós cantamos hoje, santo é o nosso Deus aqui, e nós também estaremos cantando de sua santidade na glória eterna. O louvor começa dizendo que ele é santo, 3 vezes santo, ou seja, ele é totalmente comparável. Quem é o louvor? O louvor é ele. Qual é o conteúdo do louvor? É o Senhor. É por esta razão que o nosso louvor não deve ser antropocêntrico, o nosso louvor não deve ser voltado para o homem, o nosso louvor não deve ser voltado para as dificuldades existenciais da nossa própria natureza. Não! O nosso louvor deve ser teocêntrico, o nosso louvor deve ter Deus no centro. Nós devemos cantar acerca da santidade de Deus, do Deus que é incomparável em todos os seus atributos. É por esta razão que o louvor aqui na IPBU é um louvor congregacional. É um louvor que nós incentivamos a igreja a cantar fervorosamente a Deus. E é um louvor, irmãos, que nós cantamos ao Senhor a palavra. Nós cantamos acerca de Deus. Ele é o conteúdo do louvor congregacional, do louvor da igreja. Deus, ele é perfeito em si mesmo. Sua santidade apresenta também a sua perfeição, separado e perfeito. É por esta razão, irmãos, que nós estamos diante de um Deus santo, de um Deus puro, de um Deus perfeito. Isso deve mexer com a nossa mentalidade como igreja. Todas as vezes que nós nos reunimos para cultuá-lo, lembre-se dessa verdade, nós estamos perante um Deus que é santo, puro, incomparável, em todos os seus atributos. A santidade de Deus é sua singularidade. Ele é único. Ele é único para nós. Terceira verdade, meus irmãos, o verdadeiro Deus é glorioso. O verdadeiro Deus é glorioso. Porque o texto diz, no final do verso 3, toda a terra está cheia da sua glória.
O que significa isso? O profeta Isaías, irmãos, está aqui apresentando que toda a terra, a criação, o cosmo, é fruto da intervenção de Deus, da criação de Deus, da glória de Deus. Inclusive, o salmista fala sobre isso. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. A gente olha para a criação e a gente contempla a glória de Deus. A criação foi feita pelo Senhor. Eu ouvindo recentemente o doutor Adalto Lourenço, ele falou, olha, essa garrafinha de água, ele pegou uma garrafa d'água, ela foi criada. E isso não é religiosidade, não é fé, ela foi criada, é conhecimento. A gente olha, portanto, para o universo, uma coisa bem mais complexa, que está tudo em ordem, debaixo de leis. E a gente então diz, o universo foi criado. Não é simplesmente fé, não é conhecimento, é lógica. Os céus proclamam a glória de Deus. Todas as vezes, irmãos, eu não sei você, mas todas as vezes que eu vou para uma praia, nas férias, vai ali para a praia, olha aquele marzão, a primeira coisa que me vem à mente é a glória de Deus. Que coisa maravilhosa, que coisa linda, não é verdade? E eu aplico essa verdade para as crianças que estão aqui, os filhos que estão aqui. Vejam, foi Deus que criou a praia, não é? Foi Deus que criou as montanhas, foi Deus que criou este mundo, o universo, foi Deus que criou todas as coisas. Crianças, olhem para mim aqui, Deus criou a nossa vida, Deus criou papai, Deus criou mamãe, Deus criou a nossa família, e Deus criou esse mundo em que nós vivemos. Foi Ele que criou todas as coisas. É por isso que a nossa vida está nele, nós devemos confiar nele, em Papai do Céu, que criou todas as coisas e cuida da gente. E cuida da gente. Meu querido irmão, a gente olha para esse texto e a gente percebe que toda a criação, né, revela a glória de Deus. Eu moro aqui no Serra dos Vales, né, fora de Caruaru. Né? E quando eu vou subindo para a minha casa, que eu vejo aquelas montanhas ali do lado direito do Serra dos Vales, não tem como eu não glorificar a Deus. Toda vez que eu subo para a minha casa, eu digo para a Renata, que coisa mais linda, mas que lugar bonito onde a gente mora. Olha as montanhas, olha que coisa mais bela, não é verdade? Coisa mais linda. Irmão, a gente não pode perder isso. A gente olha para a criação e a gente tem que glorificar a Deus. Mais do que isso, toda a terra está cheia da sua glória, é uma expressão também para apresentar as intervenções de Deus na terra. A palavra glória no hebraico é peso, literalmente peso, ou seja, toda a terra está marcada pelo peso de Deus, pelo peso da providência de Deus, pelo peso da intervenção de Deus, da interferência de Deus nessa terra. Foi Ele quem criou, mas é Ele também que sustenta. Foi Ele que sustentou o seu povo. Foi Ele que libertou o seu povo do Egito com mão poderosa, abrindo o mar vermelho. Foi Ele que levou o povo para a terra de Canaã. Foi Ele que levantou Josué para conquistar aquela terra. Foi Ele que estabeleceu ali os juízes. Foi Ele que estabeleceu a monarquia de Israel. Foi Ele que levantou os profetas para profetizarem acerca da vinda de Jesus Cristo. Foi Ele que enviou Jesus Cristo, a sua maior manifestação de glória. Tanto é que o apóstolo João, tratando sobre a vinda de Jesus Cristo, no evangelho que escreveu no capítulo 1, ele diz, e o verbo se fez carne. Quem é o verbo, irmãos? O verbo é Jesus Cristo. O verbo se fez carne, e o texto diz, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos o quê? A glória como do unigênito do Pai. A maior manifestação, portanto, é essa manifestação gloriosa de Jesus Cristo em nossa vida. Ele é a exata expressão da glória de Deus. Ele é soberano, Ele é santo, Ele é glorioso, Ele é também, irmãos, acessível,
Veja o que diz o texto, livro do profeta Isaías, ainda no versículo de número 5. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Meus irmãos, o profeta Isaías viu Deus que é santo, glorioso, soberano, e a sensação dele foi uma sensação de morte. Ai de mim, estou perdido. Por quê? Ele explica: porque eu sou um pecador, porque meus lábios são impuros, eu habito, na verdade, o texto diz, estou perdido porque sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram um Rei, o Senhor dos exércitos. Ele tinha consciência, irmãos, de que ele era pecador. É por esta razão que o pecador só tem a consciência de que é pecador quando está diante de Deus ou quando é revelado pelo Senhor. Ninguém aí fora vai dizer que é pecador. Ninguém se arrepende de nada. Não sei se você já viu isso. Alguma entrevista, algum personagem famoso aí, o entrevistador pergunta: você se arrepende de alguma coisa? Aí a pessoa diz: eu não me arrependo de nada na minha vida. Não me arrependo de nada do que eu fiz. Irmãos, o profeta Isaías aqui está dizendo: eu estou errado. O único escape que eu tenho é o arrependimento. A única alternativa que eu tenho é o arrependimento. Eu errei. Eu falhei. Meus lábios são impuros. Meus irmãos também são impuros. Ele olha para a santidade de Deus, então tem uma introspecção. E aqui está um ponto muito importante, porque quando nós contemplamos a Deus por meio da sua palavra, entendendo de fato quem Ele é, aí sim nós reconhecemos quem nós somos. A nossa identidade, ela é definida pela revelação de Deus. Quando nós estamos perto de Deus, aí de fato nós sabemos quem somos. Quando nós estamos longe de Deus, nós estamos, irmãos, aquém daquilo que de fato somos. Pensamos que somos uma coisa ou outra. Tem até gente dizendo aí que é Deus, que vai ser também como um Deus, esquecendo da palavra de Deus que diz que só existe um único Deus e não haverá outro Deus antes e nem depois de mim. No entanto, irmãos, quando o pecador se aproxima da presença de Deus e conhece a Deus por meio da sua revelação, da sua palavra, ele então entende quem de fato ele é: um pecador depravado, miserável, dependente da graça de Deus. Ele, irmãos, tem uma sensação de morte. Eu estou perdido. Por quê? Porque o pecado traz a morte. O profeta Ezequiel diz: aquele que pecar morrerá. E a morte é uma morte eterna. Não apenas uma morte física, mas também uma morte eterna. O salário, disse o apóstolo Paulo, o pecado o salário do pecado é o quê? É a morte. Há essa consciência em toda a Bíblia, Antigo e Novo Testamento. Moisés, irmãos, quando viu o Senhor na sarça ardente, ele temeu a Deus. Temeu o Senhor. Pensou que ia morrer. Gideão, quando viu o anjo do Senhor, viu o Senhor, Deus se revelou para ele, ele também disse a mesma expressão: ai de mim, estou perdido, eu vou perecer, eu vou morrer. O profeta Jeremias também, quando teve a revelação de Deus, também exclamou da mesma forma: eu vou morrer. Meu querido irmão, infelizmente nós vivemos o contrário disso. As pessoas não estão mais respeitando a Deus, não reverenciam Deus. O profeta Isaías aqui não está pulando na presença de Deus, não. O profeta Isaías aqui, irmãos, está reconhecendo o seu pecado, ele está de joelhos, ele está dizendo: estou perdido, ai de mim, tem misericórdia de mim, ó Deus. Eu vou morrer, porque o Deus que é santo vai aplicar a sua justiça em meu pecado. O Deus que é fiel vai manifestar o seu juízo para com o pecador. O Deus que é puro vai revelar a sua ira sobre o perverso. No entanto, o verso 6 diz: então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz.
Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. A ira de Deus ia cair sobre o profeta Isaías. No entanto, diz o texto que um dos serafins voou e com a sua tenaz, tirou uma brasa viva do altar e tocou os lábios do profeta. O altar, tirou uma brasa do altar. Era no altar, irmãos, que o cordeiro que apontava para Cristo era não apenas imolado, mas queimado, representando assim a purificação do pecado do povo de Israel. Esse cordeiro aponta para o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, que veio a esse mundo e no altar de Deus foi crucificado pelos nossos pecados, recebeu o fogo da ira de Deus por nós no Calvário, derramou o seu sangue pelos nossos pecados, para com a sua ação, com a sua obra, levar essa obra para as nossas vidas, tocando em nossos lábios e nos purificando de todos os nossos pecados. Portanto, esse altar aqui, irmãos, é uma representação daquilo que o Senhor Jesus Cristo fez por nós. O cordeiro que é queimado, Jesus Cristo, ele recebeu o fogo da ira de Deus pelos nossos pecados. E então, no altar, ele é, irmãos, imolado pelos nossos pecados. E todos aqueles, como o profeta Isaías, se arrependem dos seus pecados e confiam em Jesus Cristo, no Cordeiro, nessa brasa viva que recebeu a ira de Deus pelos nossos pecados. Todos aqueles então que se arrependem, confiam no Cordeiro de Deus, recebem o perdão dos seus pecados. É por esta razão que Deus, ele é acessível em Cristo Jesus para todos aqueles que se arrependem e creem em Jesus Cristo. Portanto, meu querido irmão, você que está aqui, eu digo para você, e você que ainda não se arrependeu, que ainda não creu em Jesus, eu digo para você nessa noite: se arrependa dos seus pecados e creia em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Você vai receber o perdão dos seus pecados e vai ter acesso a Deus, ao Deus que é soberano, ao Deus que é santo, ao Deus que é glorioso, ao Deus que é acessível, ao Deus que é o nosso Salvador, o nosso Senhor. É por isso que nós nos aproximamos, irmãos, ao trono da graça, confiando em Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, centrado em Jesus Cristo, porque se não tiver Cristo Jesus, a ira dele vem sobre nós. Mas nós estamos aqui, irmãos, em nome de Cristo, por causa de Cristo. Nossos pecados são perdoados por causa de Jesus Cristo. Estamos firmados nele, ele é essa brasa viva, ele é esse altar, esse cordeiro que foi imolado pelos nossos pecados. É por esta razão, irmãos, que nós devemos ter cuidado com algumas canções que dizem que devemos oferecer a nossa vida ainda ao altar de Deus. Claro, é importante aqui orientar, quando a gente canta alguma canção que trata de altar em relação à santidade, a vida de santidade, a querer ter uma vida temente a Deus, buscando a Deus, amém. Mas infelizmente há muitas canções que tratam o altar como sacrifício. E o altar, irmãos, representa o sacrifício de Jesus. O fogo de Deus é um lugar de juízo. O fogo de Deus foi derramado no altar para condenar. O cordeiro é condenado no altar. Cristo é morto no altar, para que eu e você pudéssemos então receber perdão e vida espiritual. E vida espiritual. Portanto, ele é um Deus acessível. Nós temos acesso a Deus por causa de Cristo Jesus. Nós podemos nos chegar ao trono da graça por causa de Cristo Jesus. Nós temos acesso a Ele por causa do nosso único mediador, que se chama Cristo Jesus. Última verdade, irmãos, Deus, ele é comissionador, ele comissiona o seu povo. Porque o texto continua dizendo: depois disto ouvi a voz do Senhor, versículo 8, que dizia: a quem enviarei, a quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me
a mim. Deus então comissiona o profeta Isaías para pregar o evangelho na nação de Israel. O Deus que comissionou Isaías também comissionou a sua igreja. Cristo Jesus, que tem total autoridade, recebeu autoridade sobre a terra e céus, disse para os seus discípulos: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Fazei discípulos, ensinando-os a guardar tudo que eu ordenei. Por esta razão, queridos, a igreja, nós, eu, você, somos comissionados por Deus para pregar o evangelho, para anunciar o evangelho. O profeta Isaías aqui não representa um dentre tantos, mas o profeta Isaías aqui está representando a igreja. Nós somos, irmãos, aqueles que dizem para o Senhor: eis-nos aqui, nós estamos aqui para te servir, porque o Deus que se revelou para nós como Deus santo, Deus soberano, glorioso, acessível, Ele agora nos comissiona para essa boa obra, para pregarmos o evangelho. Portanto, você deve sair daqui nessa noite convicto que Deus te chamou para essa obra. Você deve sair daqui convicto que você é um missionário. Você é, irmãos, um homem, uma mulher chamado por Deus para pregar o evangelho nesse mundo, para falar de Jesus para as pessoas, para fazer discípulos. A pergunta que eu faço para você é: quantas pessoas você tem evangelizado? Quantas pessoas você tem falado de Cristo? Quantas pessoas você tem feito discípulos de Jesus? E o próprio Jesus disse isso: se vocês são meus discípulos, então fazeis discípulos de mim. Pregue o evangelho e façam discípulos de todas as nações. Quais são os seus filhos espirituais? Quem você está levando para Cristo? Quem você está tratando? Quem você está ajudando? A quem você tem sido luz do evangelho? Como você tem, irmãos, trabalhado no reino de Deus? É bem verdade, sim, que você tem o seu emprego, que você tem o seu trabalho, que você tem a sua empresa, que você tem a sua responsabilidade. No entanto, existe uma responsabilidade maior do que a responsabilidade que temos aqui nesse mundo, que é uma responsabilidade eterna. Nós fazemos parte de um reino eterno, e o Rei dos Reis nos comissiona para pregar o evangelho a toda criatura. Portanto, meu querido irmão, amanhã bem cedo, na segunda-feira, quando você estiver no trabalho, no círculo de amigos, na vizinhança, na família, fale de Jesus Cristo, convide as pessoas para a igreja para ouvir o evangelho. Você é comissionado por Deus para ser um arauto, um embaixador, um pregador, um evangelizador. Deus te chama para essa missão. Deus chama todos nós. Há um autor chamado Charles Spurgeon que disse que o cristão que não é um missionário precisa ser evangelizado. A igreja que não evangeliza precisa ser evangelizada. Nós, irmãos, precisamos evangelizar, falar de Jesus, anunciar a palavra. Essa é a nossa missão primordial, primária da nossa vida. O Senhor nos comissiona para essa missão. O Senhor comissiona você, querido, você, querida, para essa missão. Não terceirize essa missão para uma programação eclesiástica. Não terceirize essa missão para um evento da igreja, da IPBU. Não terceirize essa missão para algum órgão, para alguma junta missionária. Não terceirize essa missão. Essa missão é sua. Faça do seu dia um avanço missionário e pregue o evangelho. Aí você diz: mas pastor, se eles não ouvirem, se eles rejeitarem, se eles não quiserem, o texto diz, irmãos, no verso 9, verso 10 e verso 11, que muitos ouvirão, mas não entenderão, que muitos verão, mas não se converterão, mas que a nossa missão é pregar a palavra de Deus, pregar o evangelho. As crianças que estão presentes aqui, veja, você precisa falar de Jesus também. Você é comissionada para falar de Jesus. Deus chamou você para essa missão de falar de Jesus para os seus colegas, para os seus amigos, da sala de aula, na escola. Criança evangeliza, adolescente evangeliza, jovens evangelizam, adultos evangelizam, idosos evangelizam. Todos nós, irmãos, fomos chamados para falar de Jesus. Não há necessidade de você fazer um curso de teologia para falar de Jesus, porque a salvação, você entende, é pela fé em Jesus Cristo. Isso é o básico, todos conhecem, você deve anunciar. Deus, portanto, Ele é soberano, Ele é santo, Ele é glorioso, acessível
Ele nos comissiona. Ele nos comissiona. Fiquemos de pé, irmãos. Vamos orar.